Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico. Eu sou a Camila, advogada, professora, especialista em direito penal. O tema de hoje é execução da pena. Você sabe o que é regime harmonizado? Quem está conosco é a advogada mestranda pela Uninter, doutora Mariana Cantu. Olá, doutora! Inicialmente, gostaria de dizer que é um prazer recebê-la aqui nos estúdios do NEASECRIM, principalmente por hoje estar representando a mulher na advocacia criminal, né? Obrigada, Camila. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui para a gente falar de um tema que é tão esquecido, né, na advocacia criminal, que é a execução penal. E hoje em dia está muito em alta e a gente precisa começar a entender como que funciona esse mecanismo da execução penal. Sim, doutora, causa dúvidas até em nós, né, advogados. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora esclarecesse quais são as formas de regime dentro da execução penal. A execução penal, ela funciona a partir do momento que o processo de conhecimento ele acaba, né? Então, transitou em julgado a condenação, a pessoa foi condenada, vamos iniciar a execução da pena. Existem três regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Se a pessoa foi condenada no regime fechado, ela tem que cumprir um tempo dessa pena, 1/6 se ele for primário e o crime for comum, ou seja, não for crime hediondo, 2/5 se ele for primário e tiver cometido um crime hediondo, e 3/5 se ele for reincidente e tiver cometido um crime hediondo. Depois de cumprido esse tempo da pena, ele pode progredir de regime. Aí vai para o regime semiaberto e o mesmo mecanismo funciona para a progressão ao regime aberto. Aqui no Paraná, em Piraquara, nós temos algumas unidades que são destinadas ao cumprimento da pena em regime fechado, tá? Temos em Piraquara a PEP1, a PEP2, a PCE e a Casa de Custódia de Piraquara. Temos em São José dos Pinhais, que é a Casa de Custódia de São José dos Pinhais. E temos no SIC, em Curitiba, a Casa de Custódia de Curitiba, tá? Todas essas unidades penais são destinadas ao cumprimento da pena em regime fechado. Quando esses apenados têm alguma circunstância especial, e agora que eu falo da Lava Jato, porque foi a Lava Jato que inaugurou uma galeria especial dentro do CMP, que é uma outra unidade penal, que também é destinada ao cumprimento da pena em regime fechado. Então, quando esses apenados eles têm alguma condição especial que tem que ser levados para lá, ou alguma condição de saúde, porque lá também é um hospital penitenciário, então é lá que eles ficam alocados. No regime semiaberto, nós temos a colônia penal agroindustrial, que ela também fica no complexo de Piraquara, como se fosse uma fazenda que tem alojamento coletivo. Então, como é um regime semiaberto, não existe grades, não existe muros, tá? A fiscalização é muito mais branda, só é utilizado algema lá dentro em alguma situação muito severa. Em regra, todo mundo circula solto, agentes, presos. Aí existem algumas peculiaridades do regime semiaberto que não existem no regime fechado. Por exemplo, trabalho externo, saída temporária, né, direito de viagem, coisas assim que são peculiares ao regime semiaberto. E no regime aberto, aí a pessoa já está na rua e tem que cumprir algumas condições, mas são condições mínimas, como, por exemplo, ir assinar e justificar o seu trabalho junto ao patronato penitenciário que fica no fórum. Então, assim mais ou menos que funcionam o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Doutora, muito se fala agora na área jurídica acerca do termo harmonização, né? Harmonização do regime semiaberto. Essa harmonização já existia ou passou a vigorar recentemente? A norma que instituiu, de fato, essa harmonização do regime semiaberto é uma portaria. Então, essa harmonização ela não está na LEP. O que está na LEP é o monitoramento eletrônico. Mas o monitoramento eletrônico da LEP não é destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Então, a LEP, junto com essa portaria, juntas, elas proporcionaram esse novo instituto jurídico, a gente pode chamar assim. No Brasil, o estado do Paraná é pioneiro na questão de harmonização de regime. E isso se dá por quê? Por conta da superlotação carcerária, a colônia penal agrícola, que é o estabelecimento penal, como eu já falei, destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ela
vive lotada, né? Muitos presos saem, mas muitos presos entram a todo momento. A tornozeleira eletrônica, ela veio como uma forma de propiciar a ressocialização do apenado, né? Porque ela vai propiciar que o apenado ele volte ao convívio, à sociedade, muito mais rápido e com muito mais qualidade de vida, a gente pode falar assim, porque ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir estar junto com a sua família, ele vai conseguir viajar. A harmonização do regime não é a mesma coisa que o apenado estivesse solto, pelo contrário, existem muitas regras. Então, o que é essa harmonização de regime? É o cumprimento de pena em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica. Então, esse apenado ele não vai para a colônia penal agrícola ou para um outro complexo penal que tem essa condição de semiaberto, né? Daí eu estou falando dos outros estados, porque a tornozeleira ela, já se encontra em outros estados com essa característica de harmonização. O semiaberto vai ser substituído, então, pela tornozeleira. Por exemplo, eu tenho um apenado que cumpre pena no regime fechado e daqui a pouco ele já vai progredir para o semiaberto. A regra é que ele progrida para o semiaberto, que ele seja de fato implantado na colônia penal e a partir de então que o seu advogado ou defensor público ou o próprio Ministério Público, que é fiscal da lei e deve fazer isso, entre com o pedido de harmonização na vara de execução penal, que é a vara competente para decidir quanto à harmonização, para ver se isso tudo vai dar certo. Mas, por que eu falo a regra? Porque por muitas vezes a colônia não tem condições de receber aquele apenado que está em regime fechado. Então, nós temos que nos adiantar e já entrar com pedido de harmonização, porque não tem condição do apenado continuar cumprindo pena em regime fechado se ele, pela lei, já tem um requisito para progredir para o regime semiaberto. Então, é concedida para ele a harmonização de regime. Existem alguns critérios para que isso seja feito. Pela portaria de 2014, os critérios para a concessão da tornozeleira eletrônica regime semiaberto harmonizado é que o apenado já tenha cumprido 1/6 da sua pena, né, ou 2/5 se for um crime hediondo. É importante frisar que a harmonização de regime também é cabível para as pessoas que praticaram crimes hediondos, tá? Não há nenhum óbice nisso. Mas que a pessoa tenha bom comportamento carcerário, às vezes idoso também entra nessa lista, né? Ou alguém que esteja passando por alguma enfermidade, que precise de cuidados que a unidade não pode conceder para o apenado. E também, o principal, quando a unidade penal não conseguir receber esse apenado. Então, a colônia vai falar assim, eu não consigo receber esse apenado porque eu não tenho vaga. Ou eu não consigo receber esse apenado porque eu não posso alojar ele como ele era alojado naquela determinada unidade penal. No caso da Sexta Galeria, que nós estamos falando, né? No caso das pessoas, dos lava-jatos e de outras pessoas que também estão alocadas na Sexta Galeria. Então, isso tudo leva com que o regime semiaberto seja concedido pela VEP. Dentro da VEP, existe uma normativa que foi criada pelos juízes da execução penal, e aqui eu estou falando em Curitiba, porque eu não conheço, né, as outras varas, de um prazo de 6 meses. O que é isso? Em regra, eles vão conceder a harmonização de regime, então a tornozeleira, para aquele apenado que faltar 6 meses para ele progredir para o regime aberto. Então esse é um prazo de controle dentro da vara de execução penal. Ai, mas então se falta 8 meses para eu ir para o aberto, eu não vou ter a minha harmonização de regime concedida? Não necessariamente. Ontem mesmo, nós conseguimos uma harmonização de regime para um apenado que faltava 10 meses para ele progredir, tá? Então, é uma junção de fatores. Principal motivo é já ter cumprido o tempo da pena para progredir para o semiaberto e estar um pouco próximo do aberto. Referência, em 1 ano do aberto já dá para esse harmonizado ser pedido. Essa referência de 1 ano é a referência dos multirões carcerários, que acontecem dentro da própria colônia ou da própria olaria, que também é próximo à colônia e também é destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Então seriam mais ou menos esses requisitos. Logicamente que nós temos um requisito do crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Então, se a pessoa praticou um crime sem violência ou grave ameaça, a chance de ser concedida a harmonização é muito alta. Mas se eu tenho uma pessoa que foi condenada por homicídio, por exemplo, um crime com violência, no semiaberto,
é possível, ao invés dela iniciar o cumprimento de pena dela na colônia, já sair com a tornozeleira. A harmonização de regime veio para sanar o problema de falta de vagas na colônia penal agrícola. E doutora, nós da área criminal, né, nós sabemos que, infelizmente, o nosso sistema prisional não é tão adequado como deveria, né? Ele acaba por não cumprir as funções, né, que deveria, estabelecidas pelo Código de Processo Penal, inclusive. De uma forma assim mais crítica, pode-se dizer que esse regime harmonizado, né, semiaberto harmonizado, ele não traz só benefícios para o apenado, mas também para o sistema como um todo, uma vez que não existem vagas para todo mundo, não existe trabalho para todo mundo, que a condição não é adequada? Olha, eu acredito que isso é uma resposta muito pessoal, né? Mas na nossa condição, que nós somos advogadas, nós estamos a todo momento dentro do sistema carcerário, a gente realmente conhece de fato como que funciona a prisão e os efeitos que a prisão causa no apenado. Na minha opinião, o regime semiaberto harmonizado é uma vitória, e é uma vitória do Estado do Paraná, né? Porque ele propicia a ressocialização e, veja, quando o apenado sai da prisão com a tornozeleira eletrônica, ele não está solto, ele tem que cumprir muitos requisitos para lutar, para continuar em sociedade. Então, existem muitos mais pontos positivos dele querer que a sociedade também o receba do que ele se furtar ao cumprimento de todas essas condições, porque ele vai voltar, né, ele vai regredir de regime, ele vai voltar para a prisão e ele vai estar desperdiçando uma chance. Então, eu acho que os dois lados ganham, tanto o apenado quanto a sociedade, né? Porque o que a sociedade quer? A sociedade quer cada vez o cometimento de menos crimes. E a ressocialização, por meio da harmonização de regime, propicia isso. Porque o apenado ele está saindo de uma unidade que ele não consegue trabalhar o tempo todo, porque a gente sabe que as remissões de pena não são para todos, pelo contrário, é difícil de você conseguir, né? Ele vai entrar no mercado de trabalho, então ele vai estar gerando a economia também da sociedade. E doutora, e o custo da tornozeleira eletrônica? Ele é direcionado exclusivamente ao Estado? Então, até um tempo atrás, sim, o Estado que arcava com os custos da tornozeleira eletrônica. Mas agora, em abril, está regulamentado por um decreto que aqueles presos que tiverem condições de arcar com os custos da tornozeleira eletrônica, assim o farão. Isso foi bom, porque ao mesmo tempo não gera uma obrigação de todos os presos arcarem, porque, logicamente, existem presos que não vão ter como arcar com esse custo, né? A partir de agora, com esse novo decreto, os custos da tornozeleira eletrônica, em regra, serão do próprio preso que estiver fazendo uso dessa tornozeleira. Doutora Mariana, agradeço a sua participação aqui no Café Jurídico. Espero que esse episódio, né, possa incentivar outras advogadas para que ingressem nessa área criminal, né? Eu também espero. E que para que estudem mais sobre a execução da pena, né? Já foi o tempo que quem sabia mais de execução eram os próprios condenados, né? Agora a gente tem que tomar as rédeas da situação para tentar fazer com que essa execução siga de fato seu trâmite regular. Obrigada, Camila. Eu que agradeço, doutora. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Não esqueça, você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, na página do NEASECRIM, no Instagram, @CamilaPendim, e aqui no canal do Café Jurídico. Conto com você.